Rádio Piauí. Sejam bem-vindos a um episódio extra do Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. A gente gravou esse episódio na Flip, a Festa Literária de Paraty, no dia 13 de julho de 2019, na casa do Instituto Moreira Salles, com plateia. Então vocês vão ouvir as reações do público e algumas perguntas da plateia no final. A gente fez essa mesa em parceria com a Rádio Companhia, da editora Companhia das Letras, que publicou no Brasil o livro da Kristen Roupenian, Cat Person e Outros Contos, com tradução da Ana Guadalupe. Essa é uma versão da mesa com dublagem para português, tanto das minhas perguntas quanto das respostas da Kristen Roupenian. Se você prefere ouvir o áudio original em inglês, volta lá no feed do Maria, que a gente publicou esse áudio também. Boa tarde, gente. Obrigada. Muito obrigada pela presença de todo mundo. A mesa vai ser em inglês. Eu vou só apresentar ela em português e depois passar para as perguntas em inglês, tá? Então, a Kristen Roupenian é americana e esse aqui é o primeiro livro dela publicado. Em português se chama Cat Person e Outros Contos. Em inglês se chama You Know You Want This, que é um pouco difícil de traduzir, mas eles resolveram não traduzir. E isso é porque Cat Person ficou um conto muito famoso quando foi publicado na revista New Yorker em 2017. No meio do movimento Me Too, as pessoas leram como um conto que dizia respeito ao Me Too, como de fato pode ser interpretado dessa maneira. E o conto viralizou, que é uma coisa que não acontece nunca, o conto não viraliza. É uma das coisas mais acessadas na revista New Yorker até hoje. Não só conto, como conto, artigo, ensaio, crítica. Foi realmente um fenômeno. Então, isso raramente acontece com conto. O conto, inclusive, é um gênero literário que vende menos, né, do que romance, normalmente. Não é o caso desse. Agora, quem for ler esse livro aqui da Kristen achando que vai ser só sobre política sexual e Me Too e Cat Person, não é. Os contos aqui são muito diferentes do Cat Person, mas são também muito diferentes entre si. Como a gente já tem até aqui pergunta da plateia a respeito disso, a gente já recebeu a pergunta da plateia de como os seus contos são diferentes um do outro. Now I'm going to switch. So the first question is a question that Então, a primeira pergunta é uma que eu queria ter te feito lá na programação principal, mas não deu tempo. E que uma pessoa da plateia aqui também queria perguntar para o clube de leitura dela. É sobre o primeiro conto do livro, que é sobre um casal que faz horrores com um amigo. O amigo é um homem, a gente sabe que esse amigo é um homem, e o casal manipula esse amigo. Tem muita violência envolvida, tem violência sexual, violência erótica, possivelmente necrofilia, tem todo tipo de coisa. Mas o negócio é que a primeira vez que eu li em inglês, e eu imediatamente interpretei que o casal era um casal heterossexual. E aí, na segunda leitura, eu notei que você não deixa isso claro. Então eu li de novo algumas vezes e fiquei me perguntando, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Tem algum pronome em algum lugar que vai me dizer se são dois homens, duas mulheres ou um casal heterossexual? E é ambíguo, né? Mas na minha segunda leitura eu li como se fossem duas mulheres. E me pareceu muito mais violento pensar que duas mulheres estavam fazendo tudo isso com um amigo delas. Mas o negócio é que, na tradução, a tradutora interpretou ou como um casal heterossexual ou como dois homens. Se você for checar os pronomes, não tem jeito de entender o casal como sendo duas mulheres. É impossível. Eu não sei se teria jeito de fazer isso. Eu realmente teria que pensar com calma. Porque eu sou intérprete também e às vezes eu traduzo livros, mas, quer dizer, eu realmente teria que parar e pensar se tem alguma solução linguística para fazer soar ambíguo como você fez. Você acha que faz diferença? Nossa, isso é fascinante. Eu fiquei muito interessada em saber disso. É engraçado, quando eu comecei a escrever essa história, eu pensei, acho que eu te contei isso, porque alguém me fez uma pergunta parecida outro dia. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia como nós, na maior parte do tempo. Tipo, o nosso amigo veio essa noite, nós estávamos com raiva. Então era como uma fusão dos dois. E quando eu comecei a escrever, eu pensei que em algum momento eu ia dividir e começar a dizer eu e ele, eu e ela. E conforme eu avançava, eu entendi que não precisava fazer isso, que a história tinha um ritmo próprio e que o nós, quanto mais eu mantivesse ele, mais ele viraria o centro da história, porque
tem a ver com o que acontece com alguns casais, em que as pessoas meio que se fundem e o limite entre você e o eu começa a se apagar. E aí vocês começam a pensar em si mesmos como nós. E outras questões começam a aparecer, tipo, é mais fácil fazer coisas que talvez sejam erradas ou que talvez você não faria se você tivesse que assumir toda a responsabilidade por elas. Se você pode dividir essa responsabilidade, tipo, talvez seja mais fácil fazer certas coisas sem se preocupar como elas se refletem em você, porque a culpa é dividida. Isso não responde a sua pergunta sobre a diferença de um casal hétero ou um casal gay. Já me perguntaram isso antes e eu sempre me neguei a responder. Eu acho que a história é mais interessante com essa ambiguidade. Sobre se, quer dizer, tem tantas possibilidades diferentes, né? A história é queer de qualquer jeito. Se forem duas mulheres que estão seduzindo um homem, então é obviamente queer. Mas se for um homem e uma mulher que estão entrando num relacionamento com um homem, ela é queer de um jeito diferente. Então eu acho que, de qualquer jeito, é um lugar que as pessoas já chegam com uma série de ideias pré-concebidas. E isso vai afetar o jeito que elas vão entender a história. Mas talvez o mais perturbador e o que é mais surpreendente é: a gente espera mais violência de um casal de homem e mulher ou de um casal de mulheres? Ou será que existe uma coisa fundamentalmente tipo pessoas que veem casais lésbicos de uma forma sexualizada e talvez isso faça com que você espere isso? E acho que essas são questões muito abertas. E no que diz respeito à tradução, eu fico fascinada com o jeito que o livro muda na tradução. Às vezes, os tradutores, o livro já foi traduzido para algumas línguas agora, vêm e dizem: isso é ambíguo, eu preciso escolher pronomes, o que você quis dizer? E é muito interessante que, às vezes, você tem que fazer essas escolhas posteriormente, sabe? Tipo, eu escrevi coisas, quer dizer, nesse caso, eu refleti a respeito, mas tem outros pontos do livro em que eu falava de um grupo de amigos e eu não tinha pensado sobre quem eram essas pessoas de maneira específica. E quando um tradutor me pergunta, eles são homens e mulheres? E eu tenho que responder, bom, eu tenho que escrever isso agora, sabe? Eu tive que fazer essa escolha. Então, a última coisa que eu escrevi no livro foi quando eu disse: fulano e cicrano têm amigos homens e mulheres. Então, eu fico feliz de ter tradutores que leem essas histórias e interpretam elas. Eu acho que é um projeto colaborativo muito legal ter um livro interpretado. Mas agora que você falou nisso, eu com certeza queria que os tradutores estivessem aqui para a gente ter essa conversa e eu poderia perguntar, tipo, o que significa para você? Por que você achou que essa escolha era mais interessante? Ana Guadalupe. A tradutora é Ana Guadalupe. A gente pode perguntar para ela. A gente pode encontrar ela. Isso, vou mandar um e-mail para ela. Vamos procurar ela e perguntar. Mas perguntaram também, quer dizer, já chegaram muitas perguntas da plateia e a gente mal começou. Como é ter um conto publicado na revista New Yorker sem nunca ter sido publicado em outro lugar? Quer dizer, como é que o conto chegou no editor? Essa é uma boa pergunta. E se a gente estiver falando de trabalho e vida profissional, eu acho que é uma questão muito chave que aconteceu e fez a minha carreira deslanchar depois do que eu sentia como um período longo, mandando contos para serem avaliados, sendo rejeitados, só escrevendo, revisando e editando por conta própria. Para mim, o que aconteceu foi que eu estava terminando um programa de MFA e tinha algumas histórias publicadas online. Um programa de MFA, você pode explicar o que é? Ah, claro. Então, eu fiz uma pós-graduação em escrita de ficção. E eu tinha uma agente que, na verdade, fez o mesmo curso que eu alguns anos antes, e ela entrou em contato comigo por um professor. E ela também estava no começo da carreira dela, quer dizer, ela estava tentando começar a carreira dela de agente literária. E aí a gente conversou algumas vezes e, normalmente, agentes literários querem que você tenha um romance em andamento antes deles acertarem com você, porque romances são mais fáceis para vender. Mas como ela estava no início da carreira, acho, eu falei, eu só tenho alguns contos, especialmente esse aqui, que é um pouco diferente do que eu venho escrevendo. Você tem interesse?
E ela disse, claro. E foi um gesto de confiança da parte dela. Ela fez esse gesto por mim. E eu acho que, no fim, valeu muito a pena para nós duas. Além disso, eu acho que tem uma grande parte de sorte nisso, principalmente no que diz respeito a enviar um conto para a revista certa. Isso veio depois de, como eu disse, talvez 5 ou 6 anos de tentativas de mandar textos para revistas e às vezes sentindo que estava chegando perto e depois recebendo um não. Se você é um escritor, não sei se isso é detalhe demais para quem não escreve, mas tem algumas revistas literárias para as quais você tem que ter um agente, senão eles nem recebem o seu texto. E a New Yorker é uma delas, e tem várias outras. Mas para a maior parte das revistas, você nem precisa de um agente. Então, eu senti que foi muita sorte, mas que foi precedida por um trabalho invisível de mandar outros textos e ter esses textos rejeitados antes desse conto abrir o caminho para mim. Então, o que você estava fazendo antes de Cat Person ser publicado? Você estava fazendo a tua pós-graduação ou você estava trabalhando em outro lugar? Ou o quê? Sim, quer dizer, tudo isso. Eu estou com 37 anos agora, eu tinha 35 quando Cat Person foi publicado. Então, eu tinha uma vida completamente diferente. Primeiro, eu trabalhei um tempo com saúde pública, eu fui voluntária do Corpo da Paz. A gente estava falando um pouco disso outro dia. Eu morei no Quênia. Mas depois, eu fiquei num programa de doutorado por um bom tempo. Eu achei que eu queria ser professora de literatura, então eu estava pesquisando e escrevendo. Eu escrevi, terminei a tese, dei aula, depois eu comecei a escrever ficção. E aí eu voltei para a pós-graduação para estudar ficção e terminei. Então, não era como se... Eu acho que às vezes as histórias se confundem, né? Porque como a Margot, de Cat Person, é jovem, ela tem 20 anos, as pessoas perguntam, você também é estudante? Tipo, é uma história sua, mas não, eu já tinha acabado a faculdade 15 anos antes de publicar esse conto. É porque com Cat Person isso aconteceu com você, né? Das pessoas compararem a Margot com você, pensando que o conto era uma anotação do teu diário, ou então uma narrativa em primeira pessoa, isso aconteceu? Se as pessoas fizeram isso? As pessoas supunham que era você? Sim, exatamente. Eu acho que às vezes, conscientemente, mas também meio inconscientemente. Tipo, as pessoas em geral supunham que eu era mais jovem do que eu realmente era. Talvez, mesmo que na cabeça delas, elas soubessem que não era uma história autobiográfica, elas supunham que eu era mais jovem, ou que eu ainda estava na faculdade, algo assim. Uma vez uma repórter me perguntou, e faz quanto tempo que você está solteira? E eu não tô solteira, é um conto, eu inventei isso. Quer dizer, não que eu não estivesse mas... Estado solteira algumas vezes na vida, né? Só que não é o caso agora. Isso, exatamente. Not right now. Did you always want to become a writer? Você sempre quis ser escritora? Sim e não. Eu sempre fui uma leitora apaixonada e eu acho que eu passei a vida tentando descobrir qual emprego eu tinha que ter para ler livros, de 3 a 4 horas por dia. E eu descobri muito cedo que se você gosta de ler, espera-se que você queira ser escritora. Eu acho que quando eu tinha uns 10 anos, eu me dei conta de que as pessoas pensavam, se você lê o tempo todo, você quer escrever. Mas foi um processo complicado, eu levei um bom tempo. Por muito tempo, escrever me parecia muito diferente de ler. Quer dizer, você lê para penetrar na história das pessoas, você meio que se descola de você e esquece quem você é. E quando você escreve, você tem que encarar a si mesmo, e o seu ego está lá. E é o sentimento oposto. Eu acho que por um bom tempo, então o que aconteceu é que eu costumava mergulhar nisso, me empolgar, e depois eu ficava frustrada ou achava que eu era ruim nisso. E aí eu recuava por alguns anos. Então eu escrevi a sério no ensino médio, aí eu parei. Aí eu voltei a escrever a sério com 20 e poucos anos e parei de novo. E aí eu comecei de novo a sério e só fui me dedicar inteiramente a isso, provavelmente 7 ou 8 anos atrás. E o que você quer dizer com a sério? Olha, eu ia dizer que é uma coisa difícil de responder, mas não é. Eu voltei a escrever quando eu tinha 30 e poucos anos e eu tive esse momento de
é agora ou nunca, sabe? Ninguém está esperando eu publicar nada, todos os professores que diziam que eu levava jeito já esqueceram, sabe? Então eu escrevi um rascunho de um romance e era um suspense, e não era bom. Mas foi a primeira vez que eu escrevi e senti o que eu sinto quando eu leio. Que eu tinha desaparecido para dentro da história, como eu desapareço dentro da história que outras pessoas escrevem. E quando isso acontece, eu penso, é isso que eu quero fazer, tipo, é isso que importa para mim. E eu ainda tinha muito para fazer e aprender, mas foi depois de escrever aquilo que eu comecei a pensar em como eu podia direcionar a minha vida para ter o maior tempo possível para escrever. Foi quando eu terminei o meu doutorado e eu dava aula meio período e eu continuei no programa de doutorado um pouco mais. E aí, finalmente, eu voltei para o curso com a ideia de que eu queria escrever um livro. E essa história está nesse livro? O romance não. Ele está numa gaveta e vai ficar lá para sempre. Mas o que eu quero dizer é que valeu muito a pena escrever ele, sabe? Você tem que errar muito no começo. Mas ele se passava no Quênia, que era, como eu disse, onde eu trabalhei no Corpo da Paz. Tem uma história no livro sobre a qual a gente falou que se passa no Quênia. Foi o primeiro conto que eu escrevi depois daquele romance. Então, é o conto mais velho do livro. Inspirado na tua experiência como voluntária no Corpo da Paz? É, em histórias que eu ouvi quando eu estava no Corpo da Paz. Bom, agora a gente tem aqui mais uma pergunta do Clube de Leitura. De que seus contos são muito diferentes um do outro no livro. Quantas pessoas aqui leram Cat Person? Ok, algumas, mas não todas. Então, talvez a gente devesse explicar um pouco sobre Cat Person. Mas, de qualquer jeito, antes disso, o livro tem muitos contos realistas, como Cat Person, e muitos contos sobrenaturais. Eles são muito diferentes uns dos outros. Então, a pergunta do Clube de Leitura é: de onde vem essa imaginação? Quer dizer, tem pelo menos 5 tipos de contos nesse livro aqui. Eu acho que tem algumas respostas diferentes para isso. Uma delas é que quando eu organizei uma coleção há alguns anos, depois de ter escrito a sério por mais de 5 anos. E aí eu tinha uma gama variada de histórias para escolher, que no fim entraram no livro. E quando eu tentei juntar tudo, eu tinha várias possibilidades de escolha sobre qual conto entraria em qual coleção. Eu acho que uma possibilidade podia ter sido contos de gêneros. Tipo, eu podia ter escrito uma coleção de contos de terror. Ou então eu podia ter dito, todos esses contos são sobre relacionamentos. Essas eram escolhas que eu fiz sobre relacionamentos, ou algo assim. Mas em vez disso, eu decidi seguir um caminho mais temático. E eu senti que eu queria incluir contos. Acho que foi um momento de autoconsciência e autoavaliação, de olhar para tudo que eu já escrevi e pensar: quais são os meus temas? Quais eram os assuntos que me obcecaram? Pode ser um pouco desconcertante, principalmente se você é tão sombrio quanto eu. Eu sou obcecada com políticas sexuais e poder e todas essas coisas zoadas. Mas sim, eu procurei histórias que giravam em torno de poder e dinâmicas de poder, especialmente sobre dinâmicas íntimas entre duas pessoas. Então eu tinha alguns contos que eram mais sobre famílias, que eu não quis colocar no livro, porque não era exatamente esse o tema. Mas em termos de gêneros e aspectos sobrenaturais, sim, eles variam muito. E eu acho que isso é só um reflexo das minhas preferências literárias. Eu sempre fui uma grande fã de ficção de gêneros. De terror? De contos de terror? É, terror, mas também ficção científica, fantasia, suspense. Tipo, eu vou ler qualquer coisa que estiver ali se a história me puxar. Mas quando eu fiz essa escolha, eu senti que era uma distinção artificial manter tudo no mesmo mundo, quando a minha leitura não reflete só uma única visão do que deveria ser a escrita. Você tem um conto sobre uma família que é bem assustador, o Sardinha, que é super tenso. É verdade, obrigada. Tanto no sentido sobrenatural quanto realista, porque, quer dizer, a gente não pode aqui dar spoiler, e é muito difícil falar desses contos sem dar spoiler. Muito, muito difícil. Mas tem uma coisa que uma menininha faz, é o desejo de aniversário dela, que é muito sinistro e assustador, muito assustador. Mas tem também uma coisa que a mãe dela faz com o lubrificante do ex-marido e aquelas super colas, sabe, tipo super bonder,
que é tipo, uau. E a mãe diz, não, é só uma piada, uma piadinha inofensiva. Eu sei, é engraçado porque eu pensei nesse conto se ele encaixava no livro por muito tempo. E eu achei que o relacionamento entre a mãe e a filha era, tipo, codependente e fundido o suficiente que justificava fazer parte. Mas eu também só queria muito colocar no livro esse conto porque eu gosto dele. É muito bom o conto. O conto chama Sardinha. Não percam. É um conto muito bom. Agora vamos falar de Cat Person antes de abrir para a pergunta da plateia. Só explica para quem não sabe do que se trata, para as pessoas que não leram ainda. E depois eu tenho uma pergunta. Sim, claro. E aí você me interrompe quando quiser. Eu realmente me sinto tão próxima dele que eu não sei qual é a melhor maneira de falar dele. Então, o Cat Person é um conto, ele é bem direto na estrutura, pelo menos. É sobre duas pessoas, uma mulher mais jovem, a Margot, que tem 20 anos, e um cara mais velho, o Robert, que tem 30 e poucos. Eles se conhecem pessoalmente, depois tem um flerte longo via SMS, e depois eles acabam tendo um encontro longo, exaustivo, meio condenado. E a maior parte do conto segue a sequência desse encontro do ponto de vista da Margot. A Margot meio que se embanana com a imagem do cara que ela criou dentro da cabeça dela, pelo SMS, e como ele é de verdade. E isso culmina num momento de decisão, quando ela está se perguntando, quando ela se dá conta de que, na verdade, ela não quer transar com esse cara por uma série de razões, mas enfim, e o desfecho disso para os dois. Eu não sei se faltou dizer algo, mas é bem isso. E chegou uma pergunta aqui sobre o fato de que o conto levantou muitas questões sobre consentimento e o que algumas pessoas estavam chamando de estupro consentido. E a pessoa que mandou a pergunta quer saber a tua opinião sobre o que aconteceu e a repercussão que veio depois. Teve gente que falou até que era um desserviço para o feminismo, porque quando tudo é abuso, nada é abuso. Teve gente que falou isso. Para quem não conhece o conto e o que veio depois, uma boa parte do que aconteceu foi que o conto foi publicado e aí durante semanas as pessoas ficaram falando sobre ele e partindo dele para falar das suas próprias experiências com o que algumas pessoas chamaram de uma zona cinzenta do sexo ou relações sexuais ruins, que eu realmente acho que a maior parte das pessoas tem isso bem claro. Não é uma questão de consentimento explícito, né? Quer dizer, está fora de questão que ela foi até o final. Ela não foi diretamente forçada por ele, mas mesmo assim ela saiu desse encontro se sentindo muito mal, se sentindo meio desnorteada sobre como ela foi parar naquele lugar. E a questão que as pessoas levantaram, mas que ela também levantava muito explicitamente é: como é que eu vim parar aqui? Por que isso aconteceu? Por que eu cheguei nesse ponto em que eu sentia que não podia falar não? Ou por que eu não podia? E eu acho que tem muitas razões para isso. Eu acho de verdade que isso é incrível, ver todo mundo falando do conto depois, tipo, quão a fundo as pessoas foram, principalmente as mulheres falando sobre o que significa ir a um encontro, a que tipo de coisa você acaba se submetendo quando você está tentando conhecer alguém. Tem um momento, bem no começo, antes dela ir para a casa dele, em que ela, a Margot, pensa: e se ele for um assassino? Tipo, se ele me matar? E aí depois ela pensa: meu Deus, isso é ridículo, por que eu tô pensando nisso? Mas, tipo, depois a questão volta, tipo, é ridículo eu pensar se essa pessoa pode me machucar? Você tem isso em mente, enquanto outra parte do seu cérebro está garantindo que você consiga agir normalmente. Tipo, provavelmente tem risco. E eu acho que muito, na minha leitura, as conversas também tinham muitas nuances. E as pessoas sentiram que algo assim pode acontecer. E ficar com esse sentimento de muita dificuldade e dor, sem tanta clareza do que ela poderia fazer ou não. E com certeza teve repercussão negativa. Eu acho que o conto é desconcertante. E eu já disse isso algumas vezes, eu acho que alguns homens que leram se sentiram incomodados, pensando assim:
Será que eu já tive numa situação em que a mulher com quem eu estava se sentiu assim? Eu acho que é importante dizer que é totalmente razoável se perguntar isso e sentir incomodado. Não é bom sentir assim, mas eu acho que a pergunta é: o que se faz com esse desconforto? Quando você se sente incomodado, você diz tipo: bom, isso aí trata de questões importantes, eu quero falar sobre elas, como é que a gente pode comunicar melhor? Ou você diz: ela estava errada, ela devia ter dito alguma coisa, é culpa dela porque ela não disse não e ela devia ter dito. Quer dizer, tipo, para mim, esse nível de repercussão negativa foi talvez perturbador, no sentido em que as pessoas estavam tendo conversas legítimas sobre a dificuldade de falar sobre essas situações. Tipo, parece legítimo para mim ter uma conversa honesta em vez de acusatória, como chegou a acontecer. Eu espero que isso responda a pergunta. Eu também espero. É uma pergunta difícil. É sim. E é desconfortável para as mulheres porque você começa a lembrar de situações em que você teve na mesma posição da Margot e você pensou, bom, melhor só ir até o fim com isso, melhor do que dizer alguma coisa e tentar sair dessa situação, então deixa eu tentar ir até o fim. Quer dizer, não vai levar mais do que 10 minutos e eu já vou poder sair daqui. Mas é horrível, porque não é exatamente... Pois é isso. É tipo, quais são as consequências totais disso? O que parece ser a decisão mais simples na hora pode, a longo prazo, virar uma coisa muito difícil de lidar. Principalmente se for cumulativo. Exatamente. Pode ser bem difícil. Bom, agora a gente pode abrir para as perguntas da plateia. Eu tenho uma pergunta sobre o conto Os Corredores Noturnos, tudo bem? Sim, claro. Eu fiquei surpresa quando você disse que você trabalhou no campo da paz, porque lendo esse texto, eu tive a impressão de que você tinha uma perspectiva muito crítica desse programa. E eu fiquei me perguntando de novo se foi uma história que você inventou. Só uma perspectiva que você inventou do ponto de vista literário, ou se tem a ver com algo que você sentiu da sua experiência no Quênia. Você pode explicar o que é o Corpo da Paz e o que você estava fazendo lá? Claro. Então, o Corpo da Paz é um programa do qual eu participei. É um programa de 2 anos de voluntariado patrocinado pelo governo, em que indivíduos, normalmente pessoas mais jovens, são lotados em comunidades no exterior a fazer trabalhos voluntários de vários tipos. A proposta é uma mistura de caridade e intercâmbio cultural. E sim, foi uma coisa sobre a qual eu pensei muito quando eu publiquei os contos. E é uma coisa que acontece quando você escreve terror e histórias sombrias. A questão de quanto do que você está dizendo é verdade e quanto é um ângulo da verdade. Pode ser muito confuso e eu diria, no mesmo sentido, que é uma mistura. O conto é ficcional, completamente, mas inspirado. Ele é, como todas as minhas histórias, a versão mais sombria de algo com um fundo de verdade. Quer dizer, quando eu estive no Corpo da Paz, eu tive uma experiência maravilhosa em muitos sentidos. Foi há 15 anos e eu ainda tenho contato com as pessoas com quem eu morei. Eu me apeguei muito às pessoas para quem eu trabalhei. E eu espero que eu não tenha sido uma voluntária ruim como o meu personagem principal, mas eu realmente fiquei impactada com o fato de que esse programa põe pessoas muito jovens em posições em que elas têm muito poder e às vezes isso dá uma sensação de impotência muito grande e pode dar errado, sabe? E o meu conto estica a corda de quanto pode dar errado. Mas eu não sei, foi uma dessas coisas em que eu trouxe uma série de histórias menores comigo e depois viraram uma história de terror. Por exemplo, uma das coisas em que eu pensei enquanto escrevia era que teve um cara que eu conhecia, um outro voluntário americano, que me contou, como se não fosse nada demais, que ele tinha convidado uma das alunas dele para sair. E eu fiquei tipo, isso não me parece nem um pouco apropriado. E ele tava tipo, elas são bem mais velhas do que parecem, sabe? Elas têm quase 20 anos, é normal. Ela só disse que não e tudo bem. E o meu coração deu uma apertada, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu acho que eu só vou carregando esse tipo de coisa que acontece na minha vida e depois eu penso,
De alguma forma eu estou escrevendo sobre isso, mesmo que não seja exatamente a mesma história. Mas no conto sobre o voluntário da paz, quer dizer, ele é apresentado como um cara supostamente legal e tudo bem, mas você percebe no jeito em que ele pensa nas meninas, principalmente na menina menor, a que faz bullying com ele, que ele pensa nela de uma maneira sexual. E ela tem o quê? 12 anos? Ele fala dos olhos de gata dela, do brilho da pele dela, é meio desconcertante. E se colocar dentro da cabeça de alguém assim é difícil, mas é uma coisa que eu normalmente me obrigo a fazer quando alguma coisa está me deixando nervosa, para ir no mais fundo nesse pensamento quanto eu puder. E ao mesmo tempo, ele está sofrendo um bullying impiedoso delas. Sim. Eu queria te perguntar sobre, porque eu ouvi que alguns dos teus contos talvez virem uma série de TV ou um filme. Tomara, quer dizer, ele está sendo considerado por 2 roteiristas. O livro? Isso, o livro. Então, na verdade, é muito complicado. Eu não sabia nada desse mundo antes de ser jogada nele. Mas sim, essa possibilidade de adaptação veio de 2 roteiristas que já trabalham para a HBO e elas escreveram roteiros para um possível programa de TV, tipo uma antologia. A proposta é como um Black Mirror de encontros amorosos, o que seria bem legal. Eu já li 2 roteiros que elas escreveram e eu achei elas incríveis. E é muito legal ver outras pessoas preencherem as lacunas dos seus contos. Mas, quer dizer, isso dito, muitas coisas são consideradas para adaptação e acabam não dando em nada. Não tem nada que eu possa fazer. A gente só torce para dar certo, mas sim, seria muito doido ver esses contos encarnados. E aí, para adaptação, você não participa? Quer dizer, elas podem fazer o que quiserem com o texto? Sim, quer dizer, algumas pessoas se interessaram em adaptar. Eu escolhi elas porque eu pensei que elas tinham uma visão parecida com a minha. E eu me encontrei com elas, e a gente conversou, e eu senti muita confiança nelas. Mas eu acredito que todas essas adaptações te obrigam, a alguma hora, confiar o seu bebê a outras pessoas, sabe? Então, eu queria escolher gente que eu sentisse que, não, eu confio em você para isso, e se você precisar mudar algo, vai fundo. Eu podia ter ficado não, deixa que eu faço e vai ficar perfeito. Mas eu acho que esse tipo de adaptação sempre dá errado, sabe? Porque você só tem um olhar muito limitado. E porque você não é roteirista, né? Você já escreveu o roteiro? Bom, na verdade já. E tem outra coisa que eu estou fazendo e eu tenho um pouco mais de controle. É que recentemente eu escrevi um filme de terror. Eu te falei disso? O nome é Bodies. E ele é um filme de terror, suspense. Eu escrevi e vendi. E agora eu vou revisar com a ajuda do diretor, se tudo der certo. E vai ser filmado? Quer dizer, eu ainda tenho que fazer com que ele seja bom o suficiente para eles quererem filmar, mas sim, talvez seja, tá mais perto do que a adaptação dos contos. E vai dar muito medo? Eu espero que sim. Você realmente gosta de histórias de terror, né? Gosto, mas também espero que seja engraçado. Ok, então vamos para as perguntas da plateia. Eu queria te perguntar sobre estilo e escrita, porque normalmente a gente acha, o mercado às vezes considera que contos são um ponto de partida para um romance. E eu acho que contos como Cat Person são tão bem construídos dentro de um formato de conto. Então eu queria perguntar, você se vê como uma autora de contos? Ou você pretende escrever romances? Ou você trabalha com formatos diferentes? Você disse que já escreveu roteiros, então... Eu não penso em mim necessariamente como uma autora só de contos. Eu adoro contos. Eu escrevo contos desde que eu comecei a escrever, mas, na verdade, muitos dos contos que eu escrevi foram escritos como uma fuga, quando eu estava trabalhando com projetos maiores. O que eu mais amo nos contos, em particular, é que, para mim, pelo menos, já no primeiro rascunho, eles invadem a sua vida e você quase consegue escrever num único impulso.
impulso explosivo. E para mim isso é uma das alegrias mais genuínas de escrever. Eu realmente estou comprometida agora, mais pelos propósitos do mercado do que qualquer outra coisa, a escrever um romance. E é engraçado tentar transferir e capturar esse senso de coesão num texto muito mais longo. Então eu acho que eu me sinto em casa no conto agora. E é verdade que sempre me pareceu que tudo que eu escrevo tem um gênero natural. Quer dizer, eu sei que tipo de história eu estou escrevendo desde o começo. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem: eu achei que estava escrevendo um conto, virou um romance. Isso nunca aconteceu comigo. Tipo, eu sei o que é. E sabe quando as pessoas falam: eu quero adaptar o seu conto num roteiro, e eu penso: não, eu não sei fazer isso, para mim isso é só um conto. Talvez alguém possa transformar isso em outra coisa. Mas sim, eu acho que eu amo os contos, mas me pegou meio de surpresa começar a publicar como autora de contos, porque, como você disse, isso é meio raro. Eu imaginava que primeiro eu ia publicar um romance e só depois iam me deixar publicar uma coletânea de contos. O que mudou depois de Cat Person? Você recebeu um monte de proposta de romance ou outros contos? Quer dizer, você pode ser como a Alice Munro, escrever conto a vida toda e depois ganhar o prêmio Nobel e tudo bem. Eu poderia, sim, é verdade. Eu não sei. Quer dizer, eu poderia ser a Alice Munro, eu adoraria ser como a Alice Munro, mas... É uma boa ambição. Exatamente. Não, mas o que aconteceu foi, quando o conto foi aceito pela New Yorker, tanto eu quanto a minha agente pensamos: talvez dê para fazer uma coletânea. Mas mesmo assim, quando a gente fez a coletânea e começou a se preparar para oferecer, a gente pensou: vai sair em dezembro ou vai sair em janeiro, depois das férias. Então... Janeiro de 2018? Isso, e quando Cat Person viralizou, as pessoas começaram a nos procurar e tudo aconteceu muito rápido. E teve muita concorrência entre editoras, mas sim, quer dizer, para ser sincera, a gente sabia que isso não teria acontecido se tivesse sido só um conto, mesmo que tivesse saído na New Yorker. Foi o fato de ter viralizado que provocou esse estouro. E por que demorou tanto? Porque o conto saiu em 2017 e você lançou o livro em janeiro de 2018, você só lançou um ano depois? Talvez eu não tenha isso muito claro ou tivesse calculado errado, mas o conto saiu em dezembro de 2017 e a minha agente pensou: ok, deixa todo mundo ir para casa, passar o Natal, segura um pouco, chega em janeiro, mês que vem já. Mas aí, na verdade, tudo aconteceu em uma semana, porque o conto tinha viralizado e quando as editoras querem te retornar, aí elas encontram um tempo para isso. Mesmo no Natal? Isso, exatamente. Então a gente correu para ter tudo pronto o mais rápido possível e a coletânea, no fim, só saiu em 2019, um ano depois. Demorou tanto e você já tinha os contos escritos? Sim. Quer dizer, a gente precisou editar, acrescentar uns. Quer dizer, foi relativamente rápido, na verdade, considerando os prazos das editoras. Eles têm que preparar o marketing, sabe? A promoção do livro. Na verdade, foi relativamente rápido, mas mesmo assim, parecia muito tempo, com certeza. Ou então, eu percebi que recentemente tem aparecido muitas histórias de terror escritas e dirigidas por mulheres. A gente tem a Carmen Maria Machado aqui e tantos outros filmes como The Imitation e The Love Witch. Então, como uma fã de histórias de terror, como você vê isso? Você acha que isso está mudando o jeito de contar histórias de terror? Ou você vê mudanças no jeito que as histórias mais mainstream estão sendo contadas? Eu adoro essa pergunta. Na verdade, eu não sei se a Carmen Maria Machado está aqui agora. Ela está aqui, né? Ela escreveu a contracapa do meu livro, na verdade, mas eu nunca tinha encontrado com ela antes desse fim de semana e a gente se conheceu agora e a gente saiu bastante. Eu estou super empolgada com isso. Mas eu conhecia a obra dela e o livro dela é uma coletânea de contos também. E mesmo antes de o livro sair, eu tinha lido o primeiro conto que se chama O Ponto do Marido, porque saiu na Granta e eu fiquei tipo, foi só uma reação muito engraçada, na verdade, assim,
se eu não seguir o caminho que eu quero seguir, outras pessoas vão chegar lá primeiro, e eu sei que eu consigo fazer isso. E eu senti também que ela também, ela é um pouco mais nova que eu, na verdade, mas eu sinto que a gente bebe do mesmo poço, quer dizer, das mesmas referências. Então, esse conto dela, ele foi muito influenciado pelos livros infantis, histórias assustadoras para contar no escuro, que tá virando uma série de TV agora, e eu, tipo... Qual é o nome do livro? Histórias assustadoras para contar no escuro. E o ponto do marido é inspirado nesse livro? Ele tem muitas referências, mas eu percebi essa. Foi um momento em que eu estava pensando, a minha geração está chegando lá, sabe? As coisas que influenciaram a gente quando a gente era criança vão aparecer bem profundamente na literatura agora. E para mim foi realmente muito inspirador e muito intenso de descobrir. E eu senti que, sim, tem muitas razões para isso. E eu senti as duas coisas, sabe? E eu senti que o que quer que esteja no ar e está inspirando ela, também está me inspirando, mas que sorte poder participar disso. Eu sinto que as portas estão se abrindo, principalmente e provavelmente nos roteiros de filmes, onde tem uma busca por histórias escritas por mulheres que sejam mais sombrias e estão mais influenciadas pelo gênero do que antes, quando era meio um clube do bolinha. Eu tô tão empolgada que eu posso trabalhar com a mulher que está dirigindo esse filme. É a primeira diretora mulher de filmes de terror. E tem um monte de gente por aí que está muito animada e entusiasmada com isso, e eu acho que isso se alimenta, sabe? Tipo, quando tem tanta gente interessada no que você está interessada, isso vai se retroalimentando e criando seu espaço. Então, sim, se você se interessa por terror e você é uma mulher, eu sinto que esse é um bom momento. E isso provavelmente vai mudar, como ela disse, provavelmente isso vai mudar as histórias mesmo. Quer dizer, você vai ver menos histórias de mocinhas louras ou mulheres, garotas entrando no armário e sendo esfaqueadas ou sei lá o quê. Sim, é interessante pensar que se a gente fizer isso, alguém pode escrever um ensaio ou algo assim sobre como esse terror é diferente do terror que existia antes. E tipo, quem é o agente, quem é a vítima, eles são diferentes, mas eu acho que é realmente legal imaginar como garotas ou meninas agora assistindo filmes de terror, se infiltrando nesse tipo de história e vendo como a próxima geração vai vir e o que vai ser a paixão dela e em que gênero elas vão mergulhar. É legal imaginar isso. Eu queria te perguntar sobre os homens no livro, porque pelo menos 3 deles me pareceram que poderiam ser amigos do tempo da escola. Tipo, o Robert, de Cat Person, o cara do... Como é que chama o conto The Good Guy? E o voluntário do Corpo da Paz. Parece que você consegue enxergar eles, sabe? Tomando uma cerveja, falando sobre como as mulheres eram cruéis com eles quando eles eram jovens, sabe? Você concorda? Sim, quer dizer, é interessante. Eles todos têm a mesma idade, eles todos se embananam com os sentimentos, tipo vergonha, insegurança, de jeitos parecidos. Eu acho que é interessante. Tem outro, acho que pelo menos outro ponto de vista masculino no livro, em Matchbox Sign. Meu Deus, esse dá muito medo. Eu pensei nisso principalmente quando eu estava reunindo esses contos. Na verdade, tem 2 que eu acho que dão uma balanceada. Você tem toda a razão que esses caras têm a mesma estratégia para lidar com o mundo, mas eles não são os únicos homens do livro. E os que eu acho que são diferentes de alguma maneira são o David, que tem uma namorada que desenvolve uma coceira misteriosa no Matchbox Sign, e depois o narrador do conto, em que eu não sei se é igual em português, mas que tem uma garota que pede para ele bater nela, Death Wish. Eu acho que esses caras, os 2, eu acho, têm que lidar com... Eles estão em situações ligeiramente diferentes, sabem? Por exemplo, em vez de se sentir ameaçados, eles têm consciência de que eles mesmos eram ameaças, ou eles estão hiperconscientes
cientes do fato de que as escolhas deles têm potencial para fazer as pessoas sofrerem. Então, eles estão reagindo de um jeito muito diferente. E eu acho que a questão dos dois é não apenas como os homens são, mas em que tipo de situações os homens nesses contos estão entrando. E eu acho que uma das questões que mais me interessam é o que a gente tem a ver com o poder. O que a gente faz quando a gente se sente poderoso versus quando a gente se sente impotente. E eu sinto que o mundo em que a gente vive tem muitas situações que costumam acontecer com homens ou que costumam acontecer com mulheres, mas eu nunca quero que pareça que é sempre de um jeito ou de outro. Não, e você não faz isso, você consegue. Esses dois caras realmente tomam cuidado com o poder que eles têm. Eles sabem e eles tentam, não sei, encontrar o nível certo de controle para exercer. Sim, o que não quer dizer que acaba bem. Entende o que eu quero dizer? Não quer dizer que existe uma resposta simples e eles conseguem entender. Eu acho que esses contos entraram porque é uma coletânea de terror e situações ruins. Mas eu sinto que talvez tenha mais. Mas eu sinto que talvez tenha mais a ver comigo. Ou sabe, de certa forma, eu também não sei qual seria a saída. E o cara de Good Guy, ele era mesmo, quer dizer, ele sofria muito, né? As mulheres eram realmente muito cruéis com ele a vida toda. É verdade, sim. Ok, a gente está chegando no nosso limite de tempo. So, Kristen will be signing books if you have her book here. Vem aqui que ela vai autografar. So, thank you. Esse foi um episódio extra do Maria Vai com as Outras, gravado na Flip em julho de 2019, com apoio da editora Companhia das Letras e do Instituto Moreira Salles. Nesse episódio, a Evelyn Argento dublou a Kristen Rupenian e a Bia Ribeiro dublou as perguntas da plateia. E fiquem de olho nas redes do Maria, que tem novidade aparecendo por lá, enquanto a gente prepara aqui a nossa 4ª temporada. Obrigada e até lá!